Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kleber Megiolaro, sou um dos promotores do evento Salão Paulista de Radiestesia e também sou diretor da ETO, Escola de Terapia Online. Estou aqui ao lado do professor Marcos, tudo bom, Marcos? Geobiólogo, radiestesista e geólogo. Professor, como é que o senhor iniciou nessa área de geobiologia? Como foi o seu primeiro contato? É fantástico, né? Porque normalmente eu como geólogo, então a gente tem uma formação da mecanicidade da Terra e é difícil a gente aceitar qualquer abertura de ver um outro mundo, que é um mundo invisível. Mas um dia eu estava de madrugada em casa, sozinho lá, e aí eu vi um programa do Goulart de Andrade de madrugada, e ele entrevistando o Dr. Marcondes, um médico que era radiestesista. E ele foi numa casa, e nessa casa ele viu que ele chamava com a terminologia de radiestesista, aqui tem uma faixa incitadora de energia telúrica vindo da Terra. Aí ele começou a mostrar ali as árvores meio afetadas, entendeu? Tinha cupinzeiro. Aí ele cruzava a casa. Aí eu olhei e falei, pô, mas será que a minha casa tem a mesma coisa? Será que... Aí eu me interessei de saber se tinha aquelas coisas onde eu morava. Certo. Aí eu não tinha pé, não sabia nada disso, eu peguei uma corrente e pendurei uma chave. Dá para fazer o tipo de um pêndulo. Só que eu fui lá, não vi que não funcionava nada, nem saía do lugar. A minha psique não aceitava uma coisa, e de repente abrir esse canal para perceber as coisas. Né? Imagina um cara durão, geólogo, né? Passou a vida no campo, né? Bem, vamos dizer assim, materialista, determinista com a realidade da Terra, como é que funciona. Aí eu falei, puxa, me interessei pelo negócio. Aí eu fui fazer um curso do Roberto Takeo Enishi, que é um radiestesista, que faz tempo que eu não vejo. Aí eu fiz um curso de 8 meses. Tinha 26 mulheres e só 2 homens. Então as mulheres tinham maior aceitação desse tipo de coisa. E foi um curso magnífico, uma vez por semana, e ele levava em conta muitos aspectos da realidade, filosofia, das coisas. Aí que eu fui aprendendo a abrir a mente, que é o mais difícil, é o nosso condicionamento. Quer dizer, a gente mesmo ridiculariza o cara ali com um pêndulo, entendeu? E então nós mesmos pomos uma barreira em nós mesmos. E não entende que a radiestesia é abrir as portas da percepção. Ela não é só uma coisa que eu fico querendo saber as coisas. Eu simplesmente vou usar uma outra parte nossa do cérebro, que não é controlada pelo meu ego, né? Pela minha 5 sentidos, só aquilo que eu vejo, só aquilo que eu sinto. Eu vou usar uma percepção para ver o mundo invisível. Entendeu? E aí eu vou transcender esse controle do nosso ego que veio de fora e eu vou acessar a minha parte transcendental, que está dentro de mim, mas a gente não acessa mais. Nós ficamos fechados no mundo da materialidade. Interessante, professor. Professor, você disse que dá aula na FEI, né? Os engenheiros de materiais. Isso. Eles sabem que o senhor é radiestesista? Como que eles enxergam isso? Lá na FEI, vamos dizer assim, professores eu já medi, alunos eu mostro esse aspecto da percepção, entendeu? Eles me aceitam lá, entendeu? Até os professores, eu não dou muito trabalho, porque o Marcão é um cara esquisito, lá, vamos dizer, ele fala coisa, mas ninguém consegue me derrubar muito, sabe? Uhum. Porque aí vão discutir física quântica comigo, eu falo 1000 coisas, porque eu estudo de noite, vamos falar de holografia, vamos falar... Então eu tenho, de uma certa forma, um interesse de gosto, eu estudo muitas coisas porque eu quero saber por que eu acesso coisas invisíveis. Certo. Então a minha busca é não só fazer a coisa, o ato em si. Quando eu vou marcar um poço d'água, a pessoa que me contrata quer saber se tem água ou não. Ele não está interessado no aspecto do porquê que eu acesso. Aí eu pego a imagem do Google. Antes eu usava fotografia aérea, imagem de satélite e radar. Pego a fotografia, eu estudo a geologia do local, eu sei as estruturas que tem. Eu não uso a mente assim pendulando, perguntando para pêndulos. Tá? Eu vou com uma ideia pré-determinada de um conhecimento daquilo que eu estou medindo. Cada local é diferente do outro. Cada local as estruturas mudam. Então eu não posso pegar o dual e ficar andando lá no campo
Certo. Entendeu? Para medir. Esse aqui, Esse é o dual rod. Esse é o dual rod, professor. Eu tenho um bonitão grande, né? Certo. Quer dizer, então esse aqui, que é um dual rod portátil, né, que eu tenho na minha bolsa, então ele é só um instrumento de medição. Aí a pessoa fala, o meu abriu, fechou, não interessa. Que isso é um pedaço de arame. É aqui na psique que muda, entendeu? Você está acessando uma parte do seu cérebro, você não está usando uma coisa, fechou, o que quer dizer? Não quer dizer nada. Outros perguntam para o pêndulo, né? Quer dizer, o pêndulo, que é um pequeno pedaço de madeira, que esse aqui é o pêndulo egípcio, né? Tem uma forma tão perfeita que nem uma Ferrari. Mas uma pedra pendurada também é que nem um fusquinha perto de uma Ferrari, certo? Esse é uma Ferrari porque ele tem uma sensibilidade tremenda, então ele pega algumas oitavas de percepção dentro da gente. Então esse aqui é uma obra-prima, entendeu? Da perfeição, com uma geometria de proporções harmônicas, entendeu? E ele tem um peso aqui dentro, 22 gramas, para ficar igual ao original dos egípcios, porque tinha 22 gramas. Aí o Caffarelli, no Instituto Maharaj, faz uma obra-prima que ninguém, vamos dizer assim, faria igual. Certo. Porque leva todo um conceito para fazer. Muitas pessoas trabalham nesse pêndulo, cada um numa etapa. Então, chegou a obra-prima. É claro que é o modo de dizer, todos os outros pêndulos, todas as outras coisas têm a mesma importância, sabe? Cada um se adapta no seu. É que esse é a Ferrari. Entendi. Entendeu? É a Ferrari. Mas às vezes o cara quer andar nos buracos lá, ele usa um Jeep. Entendeu? Então por isso que não tem uma coisa que é exclusiva. Entendeu? Então esse aqui é mais para profissional, então, porque ele não sofre impregnação de coisas. Ah, certo. Se eu pego um pêndulo de cristal, certo, ótimo, ele é 1000 vezes até mais sensível que esse. Acontece que eu fico medindo uma determinada pessoa, eles pegam a frequência daquela pessoa. Quando eu vou medir outro, ele sofre influência. O que eu faço depois de eu medir você? Deixo ele 10 dias na água. Nossa. Aí eu perdo a influência dos outros, porque senão ele pega com a vibração. Aí eu vou medir outra pessoa, ele está girando num modo esquisito, porque ele está sofrendo uma influência, entendeu? Porque ele ficou impregnado com a frequência do anterior. E esse não. Esse não precisa nem se impregnar fazendo não, um processo. Não tem esse negócio de dar 3 pulinhos, né? Ou outro. Simplesmente ele está limpo, entendeu? E normalmente, se você quer fazer uma limpeza nele, que enroscou aqui, você enxerga, você põe naquela que o Caffarelli até me arrumou, sabe? Uma borracha magnética. Essa borrachinha magnética assim, que você ela é imantada de uma certa forma, você põe o pêndulo lá em cima e deixa, já limpou tudo. O meu pêndulo aqui, você vê que muitas vezes, porque ele tem um tamanho maior, né? Normalmente ele tem 40 centímetros. Porque aqui eu pego todo o espectro de todas as ondas. Entendeu? De Jean de Lavoie, onda de forma. Eu pego o preto aqui, mais ou menos. Depois eu pego o infravermelho. Depois eu pego o vermelho. Entendeu? E pego todo o espectro até o branco. Cada posição muda a frequência. Vai aumentando a frequência e diminuindo o comprimento de onda. Entendeu? Então, quando você põe uma energia numa determinada coisa, então, se eu programar uma água que é programável, então eu programo uma água porque com essa água eu modifico o pH de uma bebida. Então, vai tomar uma bebida meio forte, você então tem a desculpa que você muda o pH de ácido, passa a ser básico. Então, o pêndulo não é eu chegar aqui e falar, vou girar ele, entendeu? Para ele se gira. Não, simplesmente, está emitindo uma frequência que eu pus uma programação energética nele aqui. Então, ele vai girando e eu vou pegando todo o espectro aqui, ó. Tá vendo? Eu estou com a minha mão parada, quem olha fala, será que ele está girando, está forçando? Não! O local está emitindo uma frequência que forma um campo de energia em volta. E aí ele está girando, porque eu estou aqui numa posição sentado, está difícil, mas
Tá vendo? Então aqui ele ficaria girando o tempo todo. Posso fechar os olhos, entendeu? Então ele vai até o branco. Pega todo o espectro de onda. Entendeu? Então ondas de forma, Jean de la Foire, entendeu? Isso é fundamental para a gente entender como nós, seres humanos, captamos as ondas elétricas e magnéticas da natureza. Nós não somos igual os campos elétricos e magnéticos da natureza, entendeu? Certo. Porque eu pego um metal e gerando um campo elétrico, os elétrons estão percorrendo isso aqui. Nós não tem elétron percorrendo o nosso corpo. Que nem um fio que vai transmitir uma imagem numa televisão que é decodificada no fio, né, os elétrons percorrendo, depois decodificada na televisão e aparece a imagem. Mas não vem um elétron de uma cor diferente do outro, estão todos iguais, entendeu? Entendi. Decodificador. Nós somos um campo elétrico molhado, porque o que funciona em nós é o cátions e ânions dos elementos químicos que compõem as nossas moléculas da nossa célula, que se movimentam com uma energia muito grande que a gente tem que pôr. Entendeu? Os aparelhos desligou, para de funcionar. Nós estamos desde o nascimento até o último dia, nosso organismo está fazendo 1 bilhão de reações. Então, como é que eu percebo a realidade? Entendeu? Com o meu organismo complexo, eu tenho que usar um método. E aí a onda de forma é a forma de eu ver como é que estão os campos elétricos que me afetam. É a forma como os campos me afetam, eu tenho que usar onda de forma, que é a forma como a gente se comporta, entendeu? Eu vejo, eu estou verde elétrico magnético, não falo muito, mas eu posso estar branco elétrico, que é um pouco menor a força. Certo. Então vai do preto elétrico e até o espectro máximo, que é o branco magnético, passando por verde negativo elétrico. Então um lugar extremo, que tem radiação tipo ionizante, gás radônio. O magnético é a mesma coisa, o preto magnético está do lado do magnético, mas é o mais baixo. E à medida que a pessoa vai evoluindo e percebendo mais a realidade, vai aumentando o campo também nas ondas de forma. Então eu uso gráficos de muitas coisas, de todo nível, para perceber a realidade. Então aqui eu vou mostrar para vocês, muito a grosso modo, mas no congresso, lá no trabalho, lá na semana não, no Salão Paulista de Radiestesia. no Salão Paulista, algumas coisas. Isso aqui são os gráficos que eu uso para medir as pessoas. E aí eu vou com informações. Só isso aqui, bro? Esses são alguns grafiquinhos, né, que eu pego a parte biológica das pessoas e eu pego a parte física e aí eu não faço uma medição tipo adivinhatória, perguntar, você está doente, você tem isso, eu não pergunto para a pêndula, eu já vou com as perguntas todas formuladas aqui. Eu faço 1000 perguntas em 10 minutos, porque elas já estão todas programadas com os gráficos. Para achar água eu uso gráficos especiais. Esses gráficos, por exemplo, foram criados na prática, né, para achar água subterrânea. Então eu uso gráficos, né, onde eu vejo as estruturas geológicas, entendeu? Para poder ver os esforços tectônicos. Aí eu vou ver qual é a profundidade que tem a água que pode estar nas fraturas. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que foi aquele evento que as pessoas se reuniram no centro de São Paulo e você estava orientando alguns desses radiestesistas, medindo, né, as igrejas, por exemplo, os monumentos antigos? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse evento. Aquela visita a lugares assombrados, que ele foi com o Cafarelli. Isso, eu queria saber qual as pesquisas, qual o fato o mais marcante que você conseguiu na sua área de geobiologia? É interessante essas coisas, porque eu trabalho com o Cafarelli há 22 anos, mas somos independentes, né? Certo. Então eu vou numa empresa lá e nós vamos juntos fazer uma entrevista. O Cafarelli vê as forças abstratas que estão instaladas nesses locais. Certo. E eu vou ver a parte física, que problemas que tem no local, se tem zona tectônica, água subterrânea, micro-ondas, tem radônio, polônio. Então cada um, mas
como eu fiz o curso dele, né, de autodefesa psíquica lá, aprender a perceber essa realidade invisível, o Caffarelli dá um curso onde ele traz as entidades pessoalmente, sob o controle dele, e a gente percebe essas forças. E eu não sabia que eu percebia tanto. Certo. Como eu não vejo, mas meço essas forças. Isso que é interessante. Então, quando o Caffarelli faz o trabalho de limpeza no local, eu vou lá, eu medir com meus pêndulos para ver se é verdade que ele funcionou. Entendi. É uma equipe, então. E ele vai ver se eu mudei a energia do local, que eu mudo a energia de um local à distância, através da planta do imóvel. É uma outra longa história que a radiestesia permite. Aí ele vai falar, mudou mesmo, confirma. Então, cada um no seu campo. E quando a gente foi fazer esse passeio em lugares sagrados, lugares, aliás, assombrados, mal assombrados, eu vejo onde está as entidades, mas não vejo elas, mas meço onde elas estão. Aí eu uso um kit básico de radiestesia cabalística, com alguns pêndulos, que seria para eu pegar as entidades que estão lá. Aí também pego outros grafos, onda de forma, que vai emitir cada frequência. Então eu uso a minha forma de ver a realidade, entendeu? À medida que eu percebo nos numerais que estão me atacando nos locais, mas eu não vejo. Ainda bem, pensando bem, que às vezes é até cansativo de que você vê tanta entidade passando, como o Caffarelli fala, né? Havia um cara aqui, vê outro. E o Caffarelli é tal ponto de perceber as coisas que chega lá e fala, estou vendo um senhor aqui, cabelo branco, usa óculos, tem bigode. Ele fala, esse é meu tio. Quer dizer, ele identifica os personagens que estão ali. Aí ele faz um incensamento usando 40 produtos, por isso que ele até fica mal, né? Porque é muito pesado. Depois eu vou lá com meus filhos e falo, funcionou o que você fez. Nós não fazemos nenhuma... É uma confirmação. Nós não fazemos nenhum grupinho amiguinho, entendeu? Cada um tem o seu campo de ação. Entendi. Então, a radiestesia, o pessoal tem que entender, né? Pelo fato de eu ser geólogo, né? Trabalhei 20 anos no IPT, eu trabalhava na geologia geral, então eu estou treinado a usar método. Por isso que eu crio todo esse monte de coisas aqui, gráficos de todo tipo, e não dá para contar todos eles, cada um com um campo de ação, pela minha necessidade de entender e de evolução pessoal. Porque eu vou num local, num apartamento que me chamaram para ver se tem anomalia. Mas antes de eu entrar no apartamento, já vi tudo lá embaixo. Vejo as plantas afetadas, vejo todas as radiações. Quando eu entro no prédio do apartamento, estou sabendo tudo já. Entendeu? Isso permite a radiestesia. Quem me olha andando lá, vê que é um cara qualquer assim, mas ele mal sabe que a gente está vendo milhares de coisas. Entendi. Outra coisa que a radiestesia permite, que vocês têm que perceber, abrindo as portas da percepção, a gente sair dos preconceitos, ou isso é esotérico, isso não é, entendeu? A gente está preso a um monte de preconceitos e conceitos, e isso limita nós. As pessoas não saem de si próprio, do seu ovo, entendeu? Carregado com as suas informações, entendeu? Ela está presa naquela situação, ela fica acomodada ali e não quer avançar. Porque nem precisa ter a minha vida, ter meu carro, a minha casa, ter meu emprego. Por que eu quero saber essas coisas invisíveis? Então é uma necessidade pessoal, sabe? De você abrir suas portas de percepção. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Quando eu for para outra dimensão, eu queria levar um conhecimento. Sabe? Senão eu vou ficar lá andando nos parques temáticos, lá, de branco, sem fazer nada. Então eu vou lá para trabalhar. Quando eu for para outra dimensão, a gente não para. Mas eu preciso levar alguma coisa dessa percepção. Eu não levo o meu carro, não levo o meu ego, não levo a minha materialidade, eu levo só o que eu adquiri de percepção. E intuição, ter compreensão de uma realidade invisível. Aí eu não preciso ir no lugar. Eu fiz trabalho já na Argentina, à distância, através da planta. Quer dizer, numa pessoa que morava num lugar irradiado, e eu vejo através da imagem, entendeu? Eu pego a imagem da casa e eu fico sabendo tudo que tem na casa. Eu mestro uma pessoa sei o que tem no lugar que ela mora. Não eu sei. É que eu uso um método. E esse método é possível para todos. Entendeu? Porque as pessoas do dia a dia, elas usam o mesmo método para pensar coisas diferentes. O que acontece é que cada coisa tem que ter um método.
Por isso, quando eu dou aula de mineralogia para os meus alunos, rocha, primeira coisa que eu falo para eles, não pensa, entendeu? É o pensar sem pensar, o objeto que conta a história. Eu uso um método para fazer a pergunta para aquele mineral, através de um guia de determinação, e eu vou cercando o mineral e vou eliminando os 10 mil e chego em 10, desde que eu sigo o método. Todos vão acertar os minerais, não precisa saber absolutamente nada. E ele vai aprender com ele mesmo descobrindo o mineral, utilizando um guia que diz, vai para a página tal, vê a parte física, depois vamos ver a parte morfológica, depois nós vamos para a química, para ver se ele tem chumbo, cobre, zinco, entendeu? Aí eu aplico a radiestesia metodológica. Com a água subterrânea, eu preciso conhecer a água subterrânea e depois crio um gráfico de água subterrânea. Eu vejo uma zona tectônica quebrada ao real, faço as medições lá, adquiri o conhecimento perceptivo. Aí eu pego a PEC Blend, uraninita, que está emitindo radioatividade, que está ali há 1 bilhão de anos, como eu tenho aí, e nós vamos mostrar no Salão Paulista de no Salão Paulista, que eu estou com mania de falar em semana. Como é que são essas técnicas? Primeiro eu tenho que conhecer as coisas que eu estou medindo, aí eu adquiro o conhecimento perceptivo vibracional daquilo. Ficou gravado dentro de mim, sem nenhum controle. Quando eu vou medir um lugar desconhecido, se o pêndulo girar no gráfico adequado, aquelas perguntas que eu estou fazendo, significa que é a mesma coisa que eu conheço. Quando o gráfico dá 0, significa que o meu organismo não está sentindo a vibração. Caramba. Então é o nosso próprio organismo que percebe as vibrações estranhas. A única coisa que eu tenho que fazer é um método adequado para acessar. Um radiestesista, não adianta eu chegar lá e falar assim, aqui tem radioatividade, se disser sim ou não, significa, vamos dizer assim, com garantia de que é verdade, não é que ele esteja mentindo. É que se ele não conhece o que ele está medindo, ele não pode acessar. Então ninguém fala em radioatividade, ionizante, etc. E mesmo no meio que a gente está, todos falam de tudo isso, mas na hora de medir eles não estão treinados porque fica perguntando sim e não para o pêndulo. Pêndulos não falam, é um pedaço de madeira. Qual é que você pode me dizer aqui, se tem alguma coisa aqui? Diz sim, de não. Que nem às vezes a pessoa pergunta, vai acabar o mundo? Sim, ele responde. Aí a pessoa fica assim, nossa, que agora eu estou agitado. Mas ele tem que fazer a segunda pergunta. Quando? Daqui 4 bilhões de anos. Acabar, todo mundo sabe que vai um dia. Vai estourar a Terra. Só que ele fala, ainda bem que sossego, só daqui 4 bilhões de anos. Então, o que muda a alta precisão da radiestesia é grande quando eu uso o método. Quer dizer, eu tenho bastante acerto de água subterrânea, 90%, que eu procuro a fratura que abre, e a água vem de 50 a 60 quilômetros longe, que penetra na fratura de esforço tectônico, que eu chamo de psoide de tensão. Lá no meu site eu escrevo um pouco sobre isso, que está bem visível lá, mas é meio técnico, porque é tridimensional. Professor, desculpa interromper, professor, é que está dando tempo. Será que o senhor teria mais um recado para o telespectador que está ouvindo? Essa é uma oportunidade que todos vocês podem ter. Não que vocês estejam fechados a olhar esse mundo invisível de forma assim, puxa, cara com pêndulo lá, entendeu? Como se aquilo fosse uma coisa que esotérica, né? Uma coisa que chama esotérica, você nem sabe o que é esotérico. Eu sou altamente preciso e você vê que tem milhares de radiestesistas aí. Se você entrar na internet e puser geobiologia, você vai ver que tem campos variados. É possível todos nós adquirirmos esse conhecimento, porque é intrínseco ao ser humano. Quer dizer, não é uma coisa de uns. A única coisa que me deixa estupefado é falar, por que eu percebo? Quer dizer, não me coloco assim numa posição... Eu simplesmente percebo, aí eu fico estudando física quântica, aí eu vou projeção holográfica quântica, aí eu escrevo muito sobre isso no meu site. Muita gente fala, não dá para entender nada do que você escreve.
Mas também ninguém me faz pergunta. Que porcaria que você escreve, pô? Não dá para entender nada, não. Ninguém fala nada. Pode perguntar pro professor, viu? Que ele Pode gosta de perguntar responder. e fala, pô, o que você escreveu lá, cara? Você escreveu, fala um monte de coisa assim, fala de quarta dimensão, o que é isso? Não dá para entender nada. Pô, que bom, quando me pergunta. Ou fala, que loucura que você escreveu, pô, que legal. Aí eu tenho chance de escrever. Só meu filho, que é o Danilo Puga, que é engenheiro florestal, né? Fez mestrado na Amazônia, e agora está fazendo doutorado na Exalc. E aí ele queria dar um curso de geobiologia e me pegou, fazendo perguntas que me fez umas 14 perguntas, eu escrevi em 30 páginas. Aí eu fui respondendo, que ele falou, pai, o que é isso? Por que você falou tal coisa? Entendeu? Aí eu pus no site também, perguntas de Danilo Puga para o pai. Entendeu? Aí ele foi o primeiro que me quis me cortar meu pescoço e falar, como é que você fala isso? O que você escreveu lá? Entendeu? Quer dizer, se me fazem pergunta, eu respondo, pois não. Bom, estamos chegando ao final dessa entrevista. Foi um prazer, viu, professor, falar com o senhor. O senhor tem mais algum recado para deixar para o pessoal? Pessoal, eu acho que o mais importante é a gente se reunir. Vocês podem dar uma tentativa de perceber. Vai ser muito interessante, vai ter muita gente falando de coisas mais variadas possível. E tudo em função dessa radiestesia. Esse misterioso sistema que tem mais de 5.000 anos, entendeu? Que é ver o mundo invisível. Aí é uma espécie de uma evolução de cada um. O mundo vai ser não sem graça mais. Você vai começar a olhar toda a realidade de uma outra forma. Entendeu? Se libertando de si mesmo, parando os julgamentos e percebendo a realidade. Obrigado pela oportunidade de a gente divulgar esse conhecimento. Obrigado, pessoal. Ó, te vejo lá no evento, viu? Salão Paulista de Radiestesia, dia 16 de outubro, próximo ao Metor Liberdade. Obrigado. Tchau. Obrigado.